Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E a gente traz sempre pessoas que têm histórias ligadas à água e hoje eu tenho o prazer de trazer Beto Pandiani. Ele é velejador, palestrante e escritor. As histórias do Beto são sensacionais. Para mim, parece que o Beto já era um amigo de longa data, porque eu sempre li os livros dele, né? Eu acompanhava as viagens dele. A gente tinha amigos comuns, embora a gente não tenha se conhecido antes. E eu li os livros. Então, quando eu conheci o Beto, para mim, claro, para ele não, mas para mim ele já era um amigo de longa data. É bom de você ter livros que as pessoas te conhecem. No caso dele, os livros contam muito das coisas dele e eu recomendo muito vocês a verem. Ele, só para vocês verem, ele viajou da Antártica à Groenlândia, cruzou os oceanos Pacífico, Atlântico e Ártico, claro, num barquinho que ele vai botar umas fotos aí para vocês verem que é inacreditável ele ter conseguido fazer tanta coisa. Publicou 8 livros, 2 documentários e muitas exposições fotográficas. Ele está lançando um livro agora e uma plataforma educativa para tratar do lixo dos oceanos. Olha o livro aqui para vocês verem. Esse livro aqui é muito legal. Eu já li, ele vai falar mais, eu não vou estragar a novidade, mas é muito bom, recomendo muito, recomendo os outros livros também. Vocês vão ver uma história de vida sensacional. Ô Beto, bem-vindo aqui, um prazer ter você aqui. Por favor, começa contando aí, o que levou você a transformar um hobby? Você contou um pouquinho da história nesse livro Terras dos Ventos. O que levou você a transformar um hobby da vela em uma profissão e se dedicar a essas expedições aí tão desafiadoras? Tá? E principalmente, como é que o mar moldou a sua visão sobre o mundo? Por favor, bem-vindo. Tudo bom, Everton? Um prazer muito grande, né? Até agora, há poucos dias a gente participou do evento em Recife, né? Foi muito bacana você ver que tem de todo lado ações aparecendo em relação à questão da água, da poluição, né? Da qualidade da água, né? E temos muitos amigos em comum, né? Isso nos aproxima realmente, até porque pelo fato de você ser um estudioso da Terra, né? Do geólogo, né? O geólogo também a Sim, água faz parte da Terra, né? Inclusive total. o meu único livro de histórias, né? Desses 8 é O Mar é Minha Terra, né? Ele tem uma brincadeira com essa coisa do mar ser uma terra, né? Muito boa, muito Mas boa. essa pergunta que você me fez, né, de como que eu transformei o meu trabalho meu hobby numa profissão, né, foi um caminho até natural, né? Eu comecei a competir em 1982 de Hobbycat, que é um catamarã pequenininho. Durante muitos anos velejei, competindo dentro do Brasil e fora. E chegou no momento, depois de 11 anos mais ou menos, eu tive uma me senti tentado a largar o meu trabalho, que era restaurante, bar, casa noturna aqui em São Paulo, para me lançar numa viagem que foi a primeira, né, entre trópicos, Miami e Ilhabela. Saímos de Miami, no Trópico de Câncer, e chegamos 289 dias depois em Ilhabela, que é praticamente o Trópico de Capricórnio, né? Muita coisa aconteceu entre os trópicos, né, durante esse ano, muitos aprendizados, mas principalmente fazer a leitura da natureza, né? O barco à vela ele precisa do vento para velejar, né? E o nosso barco, pelo fato de não ter cabine e ser muito pequeno, além da gente ter que usar a energia da natureza, nós estamos mais vulneráveis, né? Mais expostos. Então, isso faz com que a gente se desenvolva de uma maneira diferente do velejador tradicional, porque, de uma certa forma, nós estamos sempre em risco, vamos dizer assim, né? Sim, Nós não podemos tomar decisões erradas, a gente tem que ter a leitura correta do que vai acontecer, principalmente em 94, que a gente não tinha previsão do tempo como hoje, né? Embora ainda não seja uma coisa tão precisa, mas na época era era nada. muito pouca informação, era leitura, era barômetro, e você olhar, né? É, ao tipo de nuvem que tinha no céu, né, o mar, a luminosidade, esse tipo de Sim, coisa que a gente aprende, né? é, E principalmente a direção do vento.
É. E depois dessa viagem de um ano, né, eu voltei completamente diferente, né, em relação a você abrir mão de ter coisas para você viver uma experiência, né, e você se conectar com o ser, né, com aquilo que realmente te conecta. E aí foi uma transformação gigante. Vieram, né, as 8 viagens, né, 7 viagens depois dessa, né, nesses últimos 30 anos, que geraram livros, né, agora documentários, né, o último foi um documentário sobre mudanças climáticas, mas o que me chamou muito a atenção assim em relação ao oceano, né, foi a questão da poluição. Eu velejo já há mais de 40 anos e eu vejo assim como a degradação ela andou muito rápido, né? Ela vai numa progressão geométrica porque ela acompanha o aumento populacional do planeta e lamentavelmente esse aumento populacional ele não vem acompanhado da educação, né? A educação não acompanhou esse crescimento. Então as más práticas em relação ao descarte, né, aos cuidados da água, você sabe muito bem, eles vêm crescendo nessa mesma progressão, que é a progressão, vamos dizer, da ignorância, sem querer ofender ninguém, né? A ignorância do lugar que a gente vive, do cuidado que a gente tem que ter com a água, né? E tudo acaba na água, né? E hoje a questão do microplástico, nanoplástico, que está na atmosfera, a gente encontra o plástico em todos os lugares do mundo, né? Não só no oceano, como em terra também, né? E nos rios. E o que aconteceu é que assim, eu sempre tive um questionamento, eu sempre fiz um questionamento, né? Sempre que uma viagem termina, eu falo, meu Deus, eu sei que essa viagem tinha uma chance de êxito de 5 a 10%, né? Mesmo sendo uma chance tão remota de dar certo, deu certo, né? E eu sempre tive um sentimento de gratidão, não apenas agradecer aos parceiros, meus amigos, mas uma gratidão pela própria vida possibilitar essa experiência, essa interação com a natureza, né? E uma viagem atrás da outra dando certo, uma hora eu me perguntei, bom, mas por que isso está acontecendo comigo, né? E eu percebi que eu tinha que usar esse tudo que eu recebi, né, nesses anos de conhecimento, aprendizado, experiência, e devolver para os jovens, né? Mas eu não Ótimo. como, né? Pensei, bom, vou escrever um livro, né? Foi o caminho inicial, né? E aí eu escrevi em 2019 uma história de um garoto que é o Espaguete, que era meu apelido na escola, porque eu sou alto e magro. Eu era mais magro ainda na época, né? Que eu era moleque. E eu coloquei um personagem ao lado do Espaguete, que é o meu cachorro picolé, e criei uma trama onde eles foram para a Patagônia, vão para a Patagônia no livro, né? E repetem uma das viagens que eu fiz. Escolhi a Patagônia porque é uma região na Argentina que tem uma vida marinha muito rica, então seria muito interessante e entretido contar uma história, né, onde esses dois vão ter uma experiência fortíssima, né, de interação com uma região do planeta que tem uma natureza muito forte, né, em relação ao Uhum. mar, ao vento. A Patagônia é a natureza muito assim, ela se expressa de forma bastante intensa, né? Então, eu trouxe nessa leitura a emoção da viagem, o descobrimento, a curiosidade, o empreendedorismo, a resiliência, a vida, né? Na verdade, a vida como ela é. E dentro desse texto, eu imaginava que eu tinha que falar sobre a questão do plástico, queria falar sobre geografia, queria falar sobre história, sobre meio ambiente, sobre descarte. E a solução que eu encontrei e que hoje está se materializando, né? Foi ter um apêndice nesse livro. Então, o livro ele tem no texto 50 QR Codes, onde os jovens vão lendo os textos, né, o texto e vão vendo as ilustrações, né, a Terra Virgem editou o livro e o Roberto Linsker, que é o editor, meu super amigo, teve a ideia brilhante de fazer quadrinhos. Então, o livro é um livro que tem Bonito. texto e quadrinho, então é uma linguagem universal. Quem que não gosta de quadrinho, né? É de 0 a 100, né? Todo mundo, a 100 anos, todo mundo quer ler quadrinho. E esses QR Codes se jogam numa plataforma de streaming,
onde você lá você vai aprender com entretenimento, né? Então os links são links que são obrigatórios para o ensino médio, mas a gente fala de diversas ciências e matérias através de filmes, podcasts, mapas mentais, som e música. Então, nós fizemos uma parceria com a Ânima Educação e os próprios professores, né, fizeram uma mentoria com os alunos da Ânima Educação. E para isso tudo acontecer, nós nos conectamos e nos juntamos ao Silvio Rocha, que tem a Tocha Filmes, e a Tocha Filmes que produziu o Rota Polar, que foi o nosso filme de 2022, tem um conteúdo e um banco de imagens gigantes nesse segmento de ESG. Então, vamos a gente fala assim, juntou o autor, né, que sou eu, o editor, que é o Linsker, e um produtor de filmes, que é a Tocha Filmes. E junto com uma grande entidade de educação, que é a Anima, né? Então, nós temos um corpo de 20 educadores trabalhando no Legal. projeto, e agora, no começo do ano, fica pronto o manual do professor e nós estamos prontos para entrar na rede pública do ensino último do fundamental e o primeiro e o segundo do ensino médio para criar consciência em relação ao correto descarte do plástico e do lixo em geral, né, de como a gente tem que tratar essa questão para não contaminarmos mais ainda a água, né? E a gente começar a descer essa curva, né, de despoluição e regeneração da nossa casa, né? A gente sabe que a natureza tem um poder muito grande de regeneração, mas a gente precisa fazer alguma coisa para Ajuda. dar tempo para o planeta respirar, né, e se regenerar. Isso para mim é interessante porque quando a gente fala do planeta, na verdade somos nós, né, que temos que nos regenerar, né? É, E tem a isso. Terra, a Terra vai se regenerar da natureza, mas é o Com ou reflexo. sem nós, né? Com ou sem nós, ela vai Sim, mas somos regenerar. nós que precisamos nos curar, vamos dizer assim, né? E É. eu acredito cegamente que o caminho é esse, né? Eu gostei uma das coisas que me chamou a atenção no teu trabalho é que hoje em dia é muito comum o sujeito, né, ou as pessoas, as campanhas, você é absolutamente contra o uso de plástico, né? Como se você pudesse viver, né? É, Tem todos os benefícios que o plástico traz para a gente, né? Em conservação de alimentos, em isso tanta aqui é coisa. plástico. Pois é, pois é. E aí, na capa lá, que é um negócio legal, né? Que você não falou ainda, mas a capa abre e tem aquela história do caminho, digamos assim, virtuoso do plástico, né? Você pode usar, É, reciclar e você tem um uso correto. E o caminho, sim. sei lá, vicioso, vamos dizer assim, Desastroso. é desastroso, é que você lança na É, natureza diretamente, né? Ou seja, se fizer direito, você não tem necessidade de eliminar plástico da nossa vida, né? Você pode reduzir, mas não precisa eliminar. É bem interessante, é, porque no fundo é sim. educação, é o teu trabalho mesmo, muito legal, muito legal. É, o plástico tem uma utilidade, é um material nobre, né? E você vê, o Brasil, felizmente, está entrando num caminho de perceber que os resíduos são ricos e que geram recursos, né? Uma vez que eles são transformados e reaproveitados, né? A gente vê isso em empresas de resíduos sólidos e tal. E o plástico, no Japão, ele é assim como o alumínio, né? Que a gente aqui já sabe como fazer a reciclagem do alumínio, mas no Japão o plástico, quando ele é reciclado, muitas vezes sobra muitos resíduos que eles queimam. Essa queima gira um gás que é tóxico, mas ele passa por um processo e ele vira um vidro. E esse vidro eles usam para fazer asfalto. Então, no Japão, ele que já está Adiantado. muito mais adiantado do ponto de vista educacional que nós, né, em relação ao lixo, né, é um país extremamente limpo, né? Sim. Você vê que existe já uma direção, né, um caminho. Não é que a gente precisa inventar o caminho, esse caminho existe, a gente só precisa
fazer igual, É só né? usar, é. Criar esse caminho, né? E eu vejo que isso tem que começar paralelo com a educação, né? A iniciativa privada, são empresários investindo na indústria, vamos dizer, da reciclagem, Imagem, claro. e eliminar essa palavra lixo, né? Porque o lixo ele tem um sentido até pejorativo, né? De que é lixo é algo sujo, algo que você não quer ver, algo que tem que ser tirado da frente da tua vista, né? Mas não adianta, porque É. se a gente pensar assim, uma hora a gente vai abrir a porta de casa e não vai sair, porque vai Vai ter ver lixo. lixo na nossa frente, exatamente. Então, é o contrário, né? É falar não é lixo, é o descarte correto. E a gente sabe até que na questão do lixo orgânico, o Brasil é um dos lixos mais ricos do mundo, se joga muita comida fora, né? Sim, a Pelo gente fato da tem. gente ter um país que é muito próspero do ponto de vista, né, do solo, do clima, a gente planta qualquer coisa aqui, a gente sabe que tem abundância, né? Outros lugares não é assim, né? Tem lugares que são lugares muito frios ou desérticos, né? É. A água é muito mais valorizada, a energia é mais valorizada, o alimento é mais valorizado. Aqui, a gente tem água brotando de tudo que é lado, a gente É. derruba uma semente, cresce um pé de alguma coisa, É e, exatamente isso. e A gente isso foi, despreza, né? Despreza por causa da familiaridade e acaba desprezando isso. isso é uma coisa que também a minha cabeça mudou muito depois da primeira viagem, né? O barco, como é muito pequeno, a água para a gente é um problema, levar água, né? É estranho, você está no meio da água, mas você não pode tomar aquela água, né? Você tem que levar água doce, né? O nosso barco não tem geladeira, então você leva Roberto, água. explica para quem não conhece o barco, explica um pouquinho melhor como é que é o teu barco para as pessoas que não sabem, que não entendem muito de É, vela, porque a gente quando brinca que é você uma fala muito jangada. pequeno, ele é extremamente pequeno, as pessoas não conseguem Ele tem imaginar. 7 metros, assim, né? 7 metros, pesa. Já viajamos com um barco de 150 quilos até 450 quilos, né? O barco não tem cabine, são dois cascos, né? O catamarã, e entre os cascos tem uma lona, o mastro com as velas, os lemes, e é isso, basicamente. Dentro dos cascos a gente tem um espaço mais ou menos reduzido, porque você não pode colocar muita carga, porque o catamarã ele sofre com o peso, ele vai afundar, né? É, Aí, então é interessante porque o barco, ele parece que é uma miniatura de um planeta que tem poucos recursos e muita gente. Muita gente são dois, né? Mas proporcionalmente para o tamanho daquele lugar, é uma superpopulação, comparado aos recursos que a gente tem. Então, para nós, assim, nas primeiras viagens, a gente podia levar no máximo 25 litros d'água. E isso dá para 3 dias, 4 no máximo. Você tem que levar comida, você tem que levar eletrônicos, você tem que levar peça sobressalente, material de segurança, sim, tem que levar primeiros socorros e algumas frutas, né? A gente leva, mas fruta não dura muito, não tem geladeira. Então, o que acontece, Everton, é que nós temos uma educação, acho que reversa, né? A gente só dá valor quando a gente não tem as coisas, tem. né? É difícil entender isso, porque seria tão maravilhoso se a gente aprendesse a dar valor quando a gente tem as coisas, mas não é. É o contrário. Então, Verdade. o fato de você navegar e saber que aquela água é preciosa, você nunca desperdiça água. A energia do barco são painéis solares, não sei o quê, não é fácil gerar energia. E a comida, né? Você pega, sei lá, vai fazer uma travessia, você leva 4 maçãs, porque se levar mais vai estragar. Então, você come uma maçã por dia, uma laranja por dia, que dura, mas você come aquela maçã até o cabinho, sabe assim? Você não come o cabo e a semente, o resto você come. E, né, aqui em São Paulo, as pessoas, você vê, né? Se estraga as coisas, né? Porque você atravessa a rua, você compra no supermercado, você deixa a luz acesa, água correndo, né? Atualmente, né, as últimas viagens, a gente levou dessalinizador manual. Então, o dessalinizador é um equipamento que você transforma a água do mar em água potável. Mas é uma operação
manual, né? Energética, precisa de energia aquilo ali. Você faz uma bomba chata pra caramba, que você tem que ficar lá 1 hora e pouco por dia fazendo força para fazer 6 litros. Então, aquela água que você fez, ela é preciosa, né? Porque você transpirou para fazer aquele negócio lá, né? Sim, Então, todos os recursos, né, no barco, eles são finitos. E quando você não está navegando, está numa vida como São Paulo, você tem a falsa ilusão que a gente mora num lugar que os recursos são infinitos. finitos. É porque eles são incontáveis. Não dá para contar quanto tem de água no planeta, mas sabemos que é finito, né? Se tivesse uma maneira de contar, a gente ia chegar num número, né? Que esse número a gente pode ter uma ordem de grandeza, mas precisamente a gente não sabe, porque a água está no gelo, está na atmosfera, está no rio, ela está em movimento, está no lençol freático e tal. Mas no barco a gente sabe. Então o barco é um mini planeta onde você aprende a lidar com os recursos que são finitos de uma forma inteligente. E isso cria uma cultura interna de você sair do barco e quando chegar na tua casa, você vive igual você vive no barco. Porque você fala, pô, eu era um perdulário, eu gastava mais do que eu precisava. Mas por quê? Porque não é inteligente você comprar o que você não precisa, né? E aí você pode entrar numa discussão até filosófica de você separar necessidades de desejos. Ah, eu Sim, quero 50 camisas, é um desejo, mas você não tem necessidade. Camisa, ela requer água, 1.000 litros de água para fazer essa camisa aqui. Fora transporte, né, para você transportar toda a linha de produção de uma camisa, e isso vai gerando impacto na nossa vida. Então, o consumo ele está completamente ligado aos recursos do planeta, né? Em última análise, a qualidade do nosso ar, a qualidade da nossa água, né? E o esgotamento da terra, né? São esses três eixos na minha maneira de ver. E, bom, é, isso passa por uma educação que ela vai além da educação, dessa educação formal que a escola dá. Ela é uma educação, na verdade, moral, porque eu não me alinho a discursos ecológicos que estão ligados à questão econômica. Então, por exemplo, é crédito de carbono, é isso, não sei o quê, as empresas estão investindo nisso. A minha sensação, Everton, é que a moral ela vem atrás. Primeiro a gente vem o interesse econômico, e a gente sabe que funciona assim. Então, bom, nós só agora temos essa pauta ESG porque tem algum interesse econômico, mas eu tenho uma sensação assim de que, por exemplo, por que que eu nunca derrubaria uma árvore? É por respeito à natureza, é por respeito a uma árvore, mas não é um respeito infundado, é você ter um sentimento em relação àquele ser que está ali, né? Aos peixes, à vida toda do planeta, né? Tem um livro que eu recomendo para todos aqui, que é um livro que chama A Invenção da Natureza, que conta a história do Alexander von Humboldt, que é o pai da ecologia. Por sim. acaso, nessa primeira viagem que eu estou contando aqui de Miami-Ilhabela, você lê o livro, você sabe muito bem, nós velejamos pelo Caribe, né, pulando de ilha em ilha, e quando nós chegamos na Venezuela, nós entramos pelo Rio Orinoco, navegamos 1.800 Lembro, é. quilômetros É. Rio Orinoco acima, né, o Liscar estava nesse trecho, passamos pelo canal do Cassiquiare, que é um canal que liga a bacia do Orinoco à bacia amazônica do Brasil, e esse canal tem 320 quilômetros, e depois passamos a navegar em território brasileiro pelo Rio Negro, depois chegamos em Manaus e descemos o Amazonas até Belém, ou seja, nós cruzamos toda a Amazônia a partir do Caribe até o Oceano Atlântico, 5.500 quilômetros. E essa viagem foi inspirada no Humboldt, que em 1800 fez o trecho do Cassiquiare, né? Ele que deixou essa passagem conhecida. E eu estou falando desse personagem da história, que ele é um personagem pouquíssimo conhecido por várias razões, né? Primeiro que ele foi um cientista alemão, influenciou Darwin, Goethe e milhões de pessoas, mas como teve a Segunda Guerra Mundial,
e tudo que era da Alemanha foi queimado, foi, né, demonizado, né? Os grandes pensadores, cientistas alemães foram meio que colocados de lado. Mas o Humboldt, ele foi o primeiro cientista, o primeiro humanista, porque ele conhecia, tinha um conhecimento de várias ciências, Sim, que ele tinha. tratou a natureza como algo vivo. Porque antes, uma árvore era um pedaço de pau que você derrubava e fazia uma cadeira. Era isso. Ou queimava e virava lenha. É, ele entendeu que a natureza é conectada, que são seres vivos, e nós estamos conectados nessa rede toda, né? Então, essas viagens, Everton, elas trouxeram para mim esse sentimento de você fazer parte. E isso, as pessoas que moram nas cidades grandes, elas não sentem parte. Essa é uma desconexão que faz parte dessa educação que eu me refiro, essa reeducação que a gente tem que ter nas escolas, de ensinar que isso tudo é uma coisa única, é uma coisa só, não tem como se desconectar, não dá para se tratar disso separadamente, não dá para falar disso só olhando o aspecto econômico, né? Tudo bem que existe, eu não estou negando que existe uma maneira inteligente econômica. Mas antes disso, a gente tem que entender a nossa conexão com a floresta, com a água, com o rio, com o oceano, coisas que os nossos antepassados ou os habitantes originais desse lugar sabiam muito bem, né? Qualquer história indígena, aborígena, você vê que existe uma relação profunda com a natureza. A natureza vamos dizer, é o professor desses seres, né? Sempre foi assim. E quem que são os professores de hoje? Muitas vezes são pessoas desconectadas, Não, são pessoas que por têm... formação, né? Por formação, nem é uma ignorância não no sentido de ser um ignorante, Sim, tipo, é, é de falta de contato, de desconhecimento. Por isso que eu acho que exatamente. esse Então, tipo de educação que você está passando é importante. Eu acho mesmo. essa conversa que a gente está tendo aqui, para mim, é muito claro. Quando uma pessoa não tem essa coerência e não tem esse entendimento, essa conexão, muito dificilmente ela vai passar isso para um jovem, né? Então, muitas vezes acaba vindo dentro da casa, da família, né? Então, os pais são pessoas que gostam da natureza e levam os filhos para caminhar e para ter experiências, e tal. Teve uma experiência interessante. Há 2 anos, eu dou aula de vela, assim, não frequentemente, mas de vez em quando de vela. E aí, um pouco depois da pandemia, um rapaz chamado Lucas me escreveu pelo Instagram e marcou uma aula de vela comigo em Ilhabela. A gente estava velejando, saímos na primeira aula, a hora para velejar, assim, estamos velejando em frente ao Ubatuba, aquela Serra da Mantiqueira linda, Sim, verde, né, ali, em frente a Ilhabela, da Mantiqueira, Serra do Mar. Mar. Ele começa a ficar emocionado, chorar, e vira para mim e fala assim, um cara bem jovem, eu não sabia que a natureza emocionava. Eu falei, como assim? Ele falou, Beto, eu sou de uma geração nerd que fica na tela aqui o dia inteiro. Aliás, eu quase não vim fazer aula, porque quando eu marquei a aula, eu entrei no YouTube e vi vários vídeos de Ilhabela. Eu já vi como era Ilhabela. Eu falei, para que que eu vou na Ilhabela se eu já vi? Então, essa geração, eles estão assim, eles têm uma capacidade muito grande de absorver milhões de informações, nem sei se conseguem processar tanta informação, mas falta a eles o contato e a experiência, a Claro, vivência, né? claro. De você sentir frio, de você ficar molhado, de você entender como funciona, né? Tem gente que não sabe o básico, a rosa dos ventos, onde é o norte, o sul, o leste, o oeste, o movimento do sol, por que que o inverno é mais frio, por que que é mais quente, a rotação da Terra. Sabe, com certeza, não. Isso já foi longe. Não sabe. É, não sabe nada disso, né? Você, como geólogo, sabe muito mais ainda dos movimentos da Terra, a nossa história, né? Que é Isso. extremamente interessante. É lembrar que há 500 anos atrás, praticamente, esse continente era desconhecido dos europeus, que os astronautas daquela época vieram para cá com o vento, né? Seguindo correntes marítimas.
Então, Exatamente, exatamente. E com conhecimento de navegação extremamente precário comparado com hoje, né? Hoje você vai com o GPS e você sabe onde você está, né? sim, mas eles tinham um conhecimento muito maior que o nosso em relação à percepção da atmosfera, do planeta, Sim, né? sim. Então, aonde está a evolução? Porque a gente ouve muito na mídia, não, mas a tecnologia está maravilhosa, a inteligência artificial. Isso não é algo inteligente. Isso é, somos nós aplicando a nossa inteligência, mas a Claro. inteligência, ela é outra. A inteligência, ela está atrás dessa inteligência, né? É como vivermos de uma forma próspera, sem agredirmos o meio ambiente, vivermos bem, né, de uma forma harmônica, todos nós, né, onde a gente tem um equilíbrio uma vida econômica, uma justiça social, um equilíbrio em relação aos recursos do meio ambiente, porque a natureza ela nos provê, né, obviamente a gente precisa comer, a gente precisa respirar, a gente precisa. Ninguém está dizendo que tem que fazer um voto de pobreza, né, e ficar dentro de casa, né? Mas a gente ainda não entrou, a gente não alcançou essa inteligência. Não, não. Deixa eu fazer uma pergunta, mudar um pouquinho. Porque tem umas coisas que me. Eu sou um velejador frustrado, gosto de velejar, mas não dá. Tem que ter uma dedicação, tempo, que eu não consegui, nunca foi minha prioridade, embora eu goste muito. Então, uma das saídas é que eu virei um leitor voraz de livros de vela. Qualquer viagem aí dos brasileiros, acho que eu li tudo, né? Tem várias coisas. Fiz até um curso uma vez de vela com aquele, acho que é Homem de Melo, esqueci o primeiro nome Ah, o dele. André Homem de O Mello. André Homem de Melo, isso, né? Que ele também fez uma viagem solo, né? Muito legal. Ele fez uma volta ao mundo solitário. Isso. É, eu fiz um curso com ele lá, tal, né? Mas aí uma das coisas que eu vi que você fez, porque, claro, aí você tem que ler, quem lê livro de vela tem que ler Amundsen, tem que ler tudo, né? Você lê Os Sim, Conquistadores. A primeira travessia lá no Noroeste que você fez de Hobbycat, que é um feito impressionante, ela foi relativamente recente, né? Foi dois comparado. anos atrás. Não, não, mas eu tô falando a primeira Ah, Miami-Ilhabela. não, não, eu tô falando a primeira da passagem Noroeste. A da passagem Noroeste, quem fez primeiro foi o Amundsen, não foi isso? Ah, não, sim, foi o Amundsen em Então, 1906. é o que eu tô falando, é cento e poucos anos, não é muito tempo para isso, que nem era provado que dava para fazer, não é isso? Estava fechado. Ele precisou de 3 verões, né? Para poder fazer. Então, como é que você pensou em fazer essa travessia noroeste? Você leu muito a respeito? Porque, Ah, porque é uma travessia complicada, né? A travessia é sim, complicada. bom, já leio sobre isso há quase 30 anos, né? O mais interessante de tudo isso é que eu tenho até o livro aqui, que a primeira pessoa que fez a passagem noroeste, né, é um barco a motor, mas logo em seguida foi um canadense que fez num Hobbycat 18. E Ah, o é? pai dele, ele fez em 87, rapaz, ele fez em 3 verões. E o pai dele era um engenheiro que trabalhava com petróleo e vivia no Ártico. E ele, desde moleque, de vez em quando acompanhava o pai para o Ártico, né? Então, o território canadense era a casa dele, praticamente, né? Sim. E aí ele decidiu fazer de hobbycast, ele saiu de um lugar muito próximo de onde nós saímos, e ele fez um trecho, deixou o catamarã lá, voltou no ano seguinte, fez o trecho e terminou no terceiro ano. E isso é motivo de uma matéria na National Geographic em 89. E Tá. eu li, e depois comprei o livro em inglês, e esse cara virou para mim uma referência, Ah, legal. né? O Jeff McInnes. E tudo que aconteceu na minha vida foi inspirado nele, né? Que foi um precursor, uma pessoa realmente que fez algo inimaginável, né? Sim. E foi a primeira coisa que eu pensei. Ele falou, poxa, se esse cara fez isso, dá para fazer Miami da Bela, né?
Então, desde que tem uma logística, né, uma maneira inteligente de driblar todas essas nossas limitações. Mas eu li muitas coisas, li todos os livros de expedições do Ártico, o Amundsen, o Franklin, Nansen, e assim vai, né, expedições russas. E sempre me fascinou esses relatos. Não sei se é pelo fato da gente morar num lugar tropical, assim, você imaginar aquelas tempestades, neve, aquelas dificuldades todas, e falar, puxa, mas eu queria ver isso um dia, né? Queria poder saber como que é uma tempestade no Ártico, né? Será que é tão difícil assim, né? É, Mas eu acabei depois fazendo uma segunda viagem pelo sul do nosso continente, na Rota Austral, que foi uma viagem fria, e sim. comecei a me apaixonar por roteiros de lugares frios, porque normalmente os lugares frios têm pouca gente, né? Então, o Por bons interessante... motivos. Bom Oi? motivo não ter pouca gente. Eu morei no Canadá, dá para entender. Então é muito interessante você ir para um lugar, vamos dizer, parece que você está indo para um outro planeta, porque você está indo longe do mundo conhecido, você está indo para um lugar que só tem a vida animal, você se relaciona com a natureza de uma forma bastante acentuada e você vai confrontar, né, toda a sua fragilidade, né? No fundo é isso, né? Essas viagens todas eu entendo que foram viagens que eu fiz onde as grandes batalhas foram feitas dentro da minha própria mente, né? Porque você, no momento que se lança para uma viagem, um projeto assim tão desafiador, você traz as suas crenças, traz as suas limitações, os seus medos, e a natureza, ela tem uma propriedade única que é de te mostrar o que que é verdade e o que que é ilusão, né? A tempestade não tem nada de ilusório, ela é verdadeira. Ilusório são os teus medos, as suas, né, aquelas questões que você acha que você tem uma fragilidade, né? Mas que na hora do vamos ver, você tem que fazer para Agir, sobreviver. é. Porque vem o teu instinto de sobrevivência e ele se sobrepõe às tuas limitações, só que depois que passa, você fala, poxa, espera aí, eu achava que isso aqui era assim, não tem nada a ver, isso aí eu desmistifiquei. Por exemplo, velejar de noite. Pô, velejar de noite num lugar frio, com vento forte, pô, é um prato cheio para tua mente criar um cenário horroroso, né? E na hora que você está naquela situação, vivendo aquilo, de fato, você está apreensivo. Mas conforme vai passando o tempo e clareia o dia, você fala, nossa, parece que o vento caiu, a onda diminuiu. Não. À noite a onda era maior, o vento era mais forte, mas era tudo aqui. E aí você entende como é a natureza da sua mente, sabe? Você começa a ver que muitas coisas que você deixou de fazer na vida ou que você sentiu um bloqueio na sua vida, aqui da vida cotidiana, são criações, sabe? São coisas, a gente viu isso, eu pessoalmente, né? Como eu venho trabalhando isso já há muitos anos e eu já deixei para trás muitas dessas questões, o Covid, para mim, o lockdown foi uma demonstração de como a nossa sociedade, a humanidade ela é fácil de ser manipulada, como tem medo, né? E aí você vê gente no carro com máscara, com o vidro fechado, sozinho. Você vê gente com máscara numa rua que não tem ninguém e ouvindo, ah, não, o Covid está nas plantas. Você vai ouvindo cada coisa assim. E não quero entrar nesse assunto, mas essa é uma das coisas uma das fragilidades, né? Que fazem com que a gente se desconecte da natureza. Por exemplo, uma crença. Não, vai entrar vai cair a temperatura, aí eu estou com medo de ficar gripado. Eu já teria morrido, né? Porque É, exatamente. tem mais de 1000 dias no mar, nunca dei um espirro. Velejei molhado, velejei com neve, velejei congelando,
velejei com insolação, sabe, com sol, passamos meses assim expostos. A minha percepção é que quando a gente está feliz, fazendo o que a gente ama, a gente não adoece, não tem nenhuma relação com a natureza. Ao contrário, você adoece quando você se desconecta da natureza, quando você esquece que nós somos seres, principalmente, que necessitam somos seres sensoriais. Nós precisamos sentir o gosto, sentir o toque, sentir a temperatura. E eu tenho uma teoria própria aqui, Everton, você vai talvez até dar risada, assim, eu falo assim, por- e eu pensei nisso por causa da experiência do barco, porque assim, quando a gente atravessou o Pacífico em 2007, 2008, era a primeira viagem oceânica, ou seja, saímos de Vinha del Mar, no Chile, a primeira terra, estava 3 semanas, que era a Ilha de Páscoa. Puta, eu Tá, nunca havia ficado 3 semanas num barco sem cabine. Dormir é difícil, dorme mal, nem dorme direito e tal. Bom, era aquela questão, como é que a gente vai chegar? Vamos chegar inteiro, vamos chegar desmilinguido e tal. Primeira semana foi horrorosa, sabe? imagino. O dia clareava, você não dormiu a noite inteira, aquele barco pulando, sabe? Os primeiros 2 dias eu passei mal, vomitei. Bom, mas chegou um momento assim que de repente fez um clique assim. No 8º dia parecia que aquele lugar já era a minha casa. Eu acostumei com o balanço, acostumei a dormir picado ao longo das 24 horas, acostumei a tomar aquela água do mar que era um gosto ruim, a comida liofilizada. O meu corpo foi entendendo e rapidamente, e no 8º dia para frente, eu estava me sentindo bem. E aí, quando nós chegamos na Ilha de Páscoa, né, 19 dias depois, foi, eu cheguei muito melhor do que eu saí do Chile. E eu fiquei pensando, eu falei, mas que coisa intrigante, né? Achei que eu ia chegar destruído, né? Eu só fui melhorando, a energia foi aumentando. E aí me veio assim o seguinte, um questionamento. Falei, bom, se eu olhar o meu corpo físico, o meu DNA, a memória genética que eu trago nesse corpo aqui, ele tem no mínimo 200 mil anos de história, né? De toda a linhagem, se eu for andando para trás. Essa turma que viveu antes de mim, né? Que me deu a possibilidade de estar aqui, viveu desses 200 mil anos, pelo menos 199.900 anos expostos, comendo quando dava, caçando, andando pra caramba, tomando chuva, raio na cabeça, frio, migrando, né? E esses últimos 100 anos que a gente tem, vamos dizer assim, com geladeira, restaurante, supermercado, sofá, Netflix, É, e isso está fazendo a gente andar para trás, porque nós estamos virando seres que estão indo contra a nossa natureza, porque o movimento é se expor. O é, movimento natural do nosso corpo é gastar, assim, é usar, né, o corpo, né? A gente tem que ir na academia simular movimentos que a gente fazia naturalmente. Você acha que alguém na 200 mil anos atrás ia numa academia? O cara já te quebrava pedra, já construía tudo com a mão, tinha que andar muito para coletar, quer dizer. Então eu fiquei pensando isso e eu falei assim, puxa, será que no 8º dia, eu conectei a minha memória genética e me conectei com o verdadeiro Beto, sabe assim? E interessante. eu sinto que sim, sabe? E quando eu estou em São Paulo, eu procuro fazer o máximo de coisas que me aproximem do desconforto. Por exemplo, tá frio, vou andar com o meu cachorro. Puta, eu vou de camiseta para sentir frio, sabe? Eu não vou botar um casaco. Tá chovendo, puta, eu vou tomar uma chuva. Sabe? Eu preciso me molhar, eu preciso, porque senão eu vou virar um poodle de sofá que qualquer coisinha vai ficar, fica frágil, você vai ficar fragilizado, sabe? E, e, Que coisa você está e falando? Ó, ô Beto, eu tomo banho frio e já me acho o máximo.
Mas o banho frio comprovadamente faz bem para a saúde, né? Você vê aqueles russos que entram naqueles lagos de congelados, né? Mas como que o Sim. cara não tem hipotermia, não tem, né? Então isso aí, cadê a verdade, né? De que você tomar uma chuva você vai ficar gripado. Não, o russo lá, o problema lá é vodka, né? O cara toma um monte. Pode ser. Não, obviamente o cara nasceu naquele lugar, tem uma aptidão diferente da nossa, mas eu Sim, digo sim. assim, a gente não pode ser tão frufru assim, sabe? A gente Não, tem que ser um não. pouco mais raiz, né? Você sabe, você é um geólogo, o Opa, geólogo trabalha no campo. O Roberto, né, nosso amigo comum, o Roberto Linska, né? As pessoas que caminham na natureza, né? Então, sim, sim. essa, Quando isso, você estava contando a história, falando em tela, eu sempre falo para minhas filhas e para as pessoas que eu conheço, né? Quando você vai na natureza, você pode ver, porque você tem um monte de imagens bonitas, você mesmo tem fotos sensacionais. sim, Mas a sensação 3D, a sensação de imersão, de quando você está no lugar, é incomparável. É é o uma experiência, sentir, é né? o sentir. A fotografia você vê, na Exatamente, é onde você natureza você sente. sente, É isso. É você muito vive, diferente, muito, né? né? Então tem que. É, Você pedala, você sente gosto das coisas, você sente cheiro, você sente a tem temperatura cheiro, mudando, você você sente o vive. desgaste do desnível, é diferente, né? É muito diferente. Não, eu sei, eu sei. Você conta essa história aí, eu tenho uma história engraçada que eu gosto de viajar de moto, né? Eu também. Gosto muito. Então eu alugo moto lá, já fiz todo o leste europeu. E eu tenho um cara que viaja comigo que ele tem, né? Que é uma das coisas que você tem. Um parceiro de viagem é uma coisa difícil, né? Você tem que ter alguém que encare sem ficar reclamando, né? Porque É, sempre acontece porcaria no caminho, você, né? Você está é, viajando para se expor, né? Além de conhecer. sim, Mas ele é um cara que trabalha com aroma, então ele fica descrevendo o aroma que eu não sei, né? Porque passa, isso aqui tal vegetação, faz tal óleo essencial para tal coisa. Então, é uma interessante. experiência que você só vai ter estando lá, não adianta, né? Não adianta. E assim são várias outras coisas que você passou, viu, é muito especial, muito especial. Se você pensar, Everton, pensa numa pessoa, um deficiente visual. Depois pensa numa pessoa que não é deficiente auditiva. Positivo. Aí pensa numa pessoa que não pode caminhar. Essa geração é igual, porque na verdade eles não estão vendo nada, não estão sentindo nada e não estão andando, estão Não sentados andando. atrás de uma tela. Eles estão tipo Tommy, né? Quando o filme Tommy, Ah, exatamente. cego, surdo e mudo, né? Ele é um garoto que ficou traumatizado e perdeu todas as conexões sensoriais dele, ele perdeu. Depois tem a ópera Tommy, conta como ele recuperou tudo isso, né? E é isso, né? E a gente tem nesse projeto do Somos um Oceano, que é o nome da plataforma, essa ambição de provocar essa curiosidade nos jovens, sabe? Através da leitura, de uma Sim. aventura, do encanto pela natureza e usando as ferramentas que se conectam com eles, que é TikTok, filminho rápido, para você. É aquele momento que o jovem é uma esponja, né? Ele absorve o que você oferecer. É. Então, a gente tem que correr para oferecer alguma coisa boa antes que alguma coisa ruim seja ofertada. E aí Bom, tem bom mais ponto. gente oferecendo coisas desnecessárias do que Mas coisas. tem. E a gente, esse é o nosso desafio, né? É chamar a atenção dele para coisas que vão trazer prosperidade para a vida deles, para o entorno, né? Eu gosto de sempre falar de clima e microclima, né? É você mudar o teu microclima, o teu entorno. A gente não pode mudar o clima do planeta, mas o nosso entorno Pode. é um microclima, né? Claro. A gente vai criando zonas de prosperidade, né?
E dessa forma a gente vai mudando o clima do nosso entorno, né? Tanto no sentido metafórico como no sentido verdadeiro, né? Da natureza. Muito bom. Rapaz, o nosso papo está muito bom aqui, mas o nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as próximas gerações aí sobre a importância da gente cuidar dos oceanos, se expor, cuidar dos recursos hídricos. Por favor, qual seria a sua mensagem para a gente poder finalizar? Eu já agradeço demais aqui o bate-papo. Por mim, ficaria horas aqui batendo papo. Você tem histórias muito interessantes. Muitas eu li no livro, né? Eu recomendo de novo as pessoas darem uma olhada no seu material, porque quando a gente lê um livro igual ao seu, enquanto você não está, como é que fala, predisposto a esse tipo de literatura, você acha que você vai ler uma coisa besta, que o cara está contando lá um detalhe técnico do barco e não sei o quê. Não tem nada disso. São experiências Então, pessoais impressionantes. E assim como você está contando aqui, a gente também aprende com a experiência pessoal que você está passando no livro. Pelo que eu já agradeço muito. Eu, como eu te falei, eu já me considerava seu amigo antes de te conhecer, né? obrigado. Por causa dos livros. Então, por favor, deixa sua mensagem aí para a gente, Beto, por favor. É, eu tenho uma percepção, Everton, em relação ao comportamento humano, né, e que é inclusive estimulado pela mídia hoje em dia, que é essa postura de acusar, julgar, dividir as pessoas e principalmente criar e alimentar essa consciência de vítima, né? De que nós somos vítima, é o sistema, é o governo, é o clima. Bom, sempre existe uma conversa para contar essa história, né? Nós não somos vítimas em nenhuma situação, né? Eu nunca Eu concordo. poderia entender dessa forma, porque eu já tive situações muito difíceis na minha vida, no começo, na minha adolescência, que poderiam ter me levado por esse caminho, né, de culpar o mundo, justificar meu fracasso e tal. Mas, felizmente, eu fui velejar e o mar, e a natureza, né, no modo geral, ele tem uma coisa interessante, porque as regras são muito claras, né? Não tem nenhuma regra da natureza que é dúbia, que você fica em dúvida. São todas muito claras e são duras. Então, se Sim, você vai para a natureza, né, você sabe, um alpinista vai subir uma montanha, meu, não tem perdão, sabe? A natureza, ela não tem clemência nem raiva de você. Ela é daquele jeito, né? Então, o que é comum a todos nós que gostamos de viajar e nos lançarmos na natureza é que nós nos preparamos. E quando você se prepara, você assume a responsabilidade. Eu estou indo por minha isso. própria vontade, pela própria iniciativa, então eu quero voltar para casa, eu não quero ir e não voltar. Então você assume os riscos, assume que você tem que se preparar e se autorresponsabiliza, né? Se autorresponsabiliza por aquilo que você está fazendo. E o interessante é que quando você vai para a natureza e você entende que você voltou porque você respeitou o teu limite, você entendeu como funciona aquilo que cerca você, que é muito mais poderoso, né? As forças são muito maiores, e que você, de uma forma inteligente, se conectou com aquilo tudo, usou aquela energia a teu favor. E aí você volta para a vida, entre aspas, civilizada, e você vê tudo ao contrário, né? Aqui as regras são totalmente deturpadas, não são claras, elas mudam o tempo todo, o que é um reflexo da própria mente humana, né? É. E nós criamos um sistema aqui onde todos acabam justificando o seu fracasso porque o outro fez algo, porque o outro grupo foi responsável por isso. Então, nós nunca nos conectamos com o outro lado, com a outra maneira de pensar e nos juntamos para encontrar as soluções juntos, né? Nos juntamos para encontrar as soluções. E isso, para mim, assim, acho que é a mensagem mais importante nesse projeto que eu gostaria que os jovens entendessem é que quando alguém quer nos controlar ou algo,
a maneira mais simples é nos dividir e entrar na nossa fragilidade em cima, usando as nossas crenças, né? De que nós não somos capazes de encontrar uma solução inteligente para o planeta, de que essa desesperança, o ser humano sempre foi assim, isso nunca vai mudar, o ser humano é egoísta, não sei o quê. Essas são crenças que você fica repetindo como mantras e você passa a agir da mesma forma que Forma. você num É. certo momento da sua vida, achou isso errado, né? Mas você repete, você passa a ser um retransmissor daquele mantra, né? E você vai criando essa negatividade e vai repetindo o padrão. Então, a minha mensagem é que o único lugar seguro nesse mundo é o teu coração. É onde você pode buscar, o sentimento de conexão, a verdade. É não confiar em nenhuma informação, né? Checar o que faz sentido para você. Veio a informação, faz uma pergunta simples. Eu vou para o lado direito ou para o lado esquerdo? Tal. Qual é o caminho mais amoroso? É esse aqui. É mais difícil? É, mas esse é o caminho verdadeiro que vai te levar a desconstruir todas essas mentiras que te contaram algum dia. Muito bom, muito legal, muito é, edificante, vamos dizer assim, as suas falas. Muito legal, parabéns pelo teu trabalho Obrigado. novamente, Beto. Você faz um trabalho legal. No que eu puder ajudar, no que tiver no meu alcance, você pode contar, porque é um Estaremos juntos. Pode trabalho ter nobre, certeza. tá? A gente Os vai. caminhos, eles estão assim, ó, andando, mas eles vão. Exatamente. É, a gente, como você falou, assim, a gente tem um monte de amigo comum, um monte de trabalho interessante. Agora a gente se conhece, vamos ver se a gente se ajuda, não tem problema nenhum. Vai ser um prazer poder ajudar no trabalho de vocês aí, tá bom? Muito Obrigado de obrigado. novo pelo trabalho. Pessoal, vocês que viram aí, recomendo esse livro aqui, que esse aqui é o mais novo, mas não só esse aqui. Podem procurar lá os livros do É. Beto Pandiani, que são lindos, são bons de ler, são muito legais. Vocês vão se divertir e vão aprender muito. Vocês viram já as falas dele, tem tudo isso no livro, vocês vão gostar. Obrigado, Beto. Parabéns Obrigado, pelo teu Everton. trabalho aí, pela tua história de vida. Até breve. Tá bom, um abraço.